Bem-vindos ao gélidos domínios Aether Tenebris. Nós estamos nas vésperas. Bem, eu estou gravando esse vídeo aqui nas vésperas, ainda com a garganta bem ruim, mas nas vésperas da nossa live, que será sexta-feira, dia 14 de março. Esse é o. Eu estou gravando na madrugada do dia 12 para o dia 13 de março. E eu decidi gravar isso aqui num formato um pouquinho diferente do que eu costumo usar com slides, mas gravar com isso nesse formato aqui, inclusive tirando a minha cara feia da frente. Então, porque eu quero debater um pouco sobre as equações de Maxwell. Deixa eu conseguir aqui. Deixa eu conseguir escrever. Por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou conseguindo escrever? Agora eu estou. Muito bem, então vamos lá. Então eu estava querendo escrever as equações, estou querendo escrever aqui as equações de Maxwell, que são as equações que a gente estuda lá nos cursos de eletromagnetismo, e eu quero sair delas, sair desse conjunto de 4 equações aqui e chegar num outro conjunto de equações que é o conjunto de equações das equações de Maxwell, naquilo que a gente chama de formalismo covariante, né? Então eu estou escrevendo as 4 aqui, que na verdade é o grande salto que essa última, né, que temos aqui a corrente de deslocamento, que representa o grande salto que o Maxwell introduziu no eletromagnetismo. Bem, e com essas duas, a gente pode fazer, deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Não, é aqui que eu troco, ó. Deixa eu botar uma cor assim. Vamos lá. Então, essa equação aqui, ela é bem conhecida lá da lei de Coulomb, né? Então, ela nos dá que o campo eletromagnético ele é o gradiente de uma função escalar. Tudo bem. Quando nós temos que o campo eletromagnético daqui, né, eletromagnético é um gradiente de uma função escalar, e a gente aplica o rotacional nesse campo, então a gente vai aplicar dos dois lados, então a gente chega que o rotacional desse campo é 0. Contudo, esta terceira equação de Maxwell me diz que o rotacional não é 0, que tem uma outra coisa aqui, que tem este elemento do lado direito da equação de Maxwell. Então tem alguma coisa diferente ali. Então eu vou dizer que tem uma função f. Até vou mudar a cor de novo. Vou apagar aqui. E aí vou mudar a cor de novo dessa função. De que cor eu escolho? Um amarelinho, né? Vou botar um amarelo aqui. Então eu vou dizer que tem aqui uma função f de t e r, que é um vetor, e que eu não sei quem é. Então quando eu vou atuar com o rotacional em cima do campo modificado em amarelo, né? Eu vou atuar nessa parte do gradiente
mais essa parte vetorial, desse outro objeto vetorial aqui, que eu não sei o que é. Essa parte do gradiente vai sumir. Logo, eu vou ter que nabra vetor é igual a nabra vetor f de t e r. Pois bem, então isso faz todo sentido, porque eu estou achando aqui, né, isso está de acordo com essa equação, que aí eu tenho que dtb. Então, desse resultado, eu posso imaginar e fazer um chute, e chutar que o campo magnético ele possa ser escrito como uma função rotacional. E percebam que isso faz muito sentido, porque essa equação me diz que quando eu aplico o divergência no campo B, eu estou aplicando o divergente em um campo rotacional e pelas regras do produto vetorial, isso é zero. Pois bem, então eu tenho com essas deduções, eu tenho uma outra carinha, né? Partindo dessas equações, eu posso escrever os meus campos E e B. Vou ter que retomar aqui a cor azul. Vou sobre Exxon 0, DT B, B0, aqui tem um J, né, que eu sumi, DT E. Então, eu vou recomeçar isso aqui usando essa definição e do campo B, para que ele possa coincidir com essa terceira equação, eu vou dizer que eu tenho uma variação temporal. Perceba que se B e B é nabra vetor A, perceba que aqui eu estou atuando com dt B é nabra vetor dt A. Então, quando eu aplico dt A, então, beleza. Então, quando eu substituo isso aqui, eu tenho que nabra vetor é igual a menos nabra vetor dt A. Então, eu posso fazer um nabra vetor E menos dt A. Este é o campo colombiano. E esse outro aqui é o setor que vem do campo magnético, da indução magnética. Então, nós estamos de acordo. Então, está tudo funcionando direitinho. Ok. Então, pode escrever desse jeito que eu estou propondo. É igual a menos nabra φ menos dt A. E B é igual a nabra vetor A. Então eu tenho que o campo elétrico ele está em torno de φ. Ele é uma função de φ e A. E o campo B é uma função do campo A, que a gente chama de potencial vetor. Pois bem, isso aí ficou direitinho,
né? Mas com a facilidade, qual a vantagem de escrever o eletromagnetismo nesse formato, né? Escrever as equações do, do campo eletromagnético nesse formato. Isso já vai aparecer. Mas antes de eu dizer qual é, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou atuar com o divergente nessa equação. Nabra escalar, nabra vetor B, ou seja, o lado direito vai ser 0, Mi0, nabra escalar J, mais Mi0, Exon 0, dt, nabra escalar E. Quando eu jogo isso para... Então, eu sei, já percebi, que esse lado aqui vai ser 0. E eu tenho aqui nabra escalar E. Ok. Mas eu sei quem é nabra escalar E por esse cara aqui. Então, eu posso reescrever essa equação toda como Mi0, nabra escalar J, mais dt ρ sobre Exon 0, aí tem as constantes, né? Mi0, Exon 0 vai morrer. No fim do dia, eu fico com o resultado para essa equação, que vai ser, para essa equação, eu vou mudar novamente a cor, eu vou ter nabra escalar J mais dt ρ é igual a 0. É bem interessante porque isso aqui é nada mais nada menos que a equação da continuidade lá dos fluidos. E quando a gente lida com a equação de onda do eletromagnetismo, a gente chega eu já mostrei isso em outros vídeos, que a gente chega quando a gente estuda a invariância da função de onda frente às transformações de Galileu, a gente chega no éter. Isso é obrigatório. E essa equação também está nos dando uma estrutura de conservação do tipo de um fluido. Então, dá para suspeitar que a gente poderia estar lidando com que haveria um tal de um éter aqui que nunca foi detectado. Então, dessa equação e do fato da equação de onda não ser invariante de Galileu, que se deduziu que poderia existir um éter que nunca foi detectado. Pois bem, então nós temos aqui mas essa equação, ela nos dá um outro efeito interessante. Perceba que a gente tem aqui este nabra, ele é esse operador dx na direção y mais j dy mais k dz. Então eu vou até apagar isso aqui para poder escrever esse operador mais em cima. Ou seja, deixa eu selecionar aqui. Esse operador, o nabra, ele é I dx mais J dy mais K dz. E o J, a corrente, ela também é um objeto JXI, JYJ mais JZK. Ela também é um objeto com componentes espaciais. E aqui eu tenho um objeto temporal, então uma derivada temporal
que está atuando num escalar. Então, esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, que eles estão o produto entre os dois dá um escalar. E aqui tem um escalar também. Então, eu poderia generalizar esse operador diferencial de uma forma muito interessante. Em Nabra, eu poderia fazer assim, ó, dt, eu estou fazendo um Nabra generalizado, né, que eu vou chamar, eu não vou chamar de Nabra, não, porque vai confundir. Então, deixa eu mudar a notação. Eu vou chamar de DNI. DNI vai ser um DT. E aqui o antigo Nabra, que é DX, DY, DZ. Ou seja, é um vetor. Então eu tenho que o DMI, ele é um vetor, um objeto que ele corre, né? Mi corre 0, 1, 2, 3. E se eu fizer JI, o I é 1, 2, 3, representando as componentes dos vetores. Aqui também tem as componentes dos vetores, só que tem uma componente a mais que é do escalar. Então, dmi é d0, dx, dy, dz. Isso a gente chama de um quadrivetor. Então, eu posso... Bem, eu tenho um quadrivetor. Aqui eu tenho a corrente, que é um trivetor. Mas eu tenho outro objeto que é uma fonte no eletromagnetismo também. Ou seja, no eletromagnetismo eu tenho duas fontes, cargas e correntes. Dois tipos de fontes. Então, aqui eu tenho uma regra para a fonte. Tem uma fonte, as cargas são fontes escalares e as correntes são fontes vetoriais. Assim, eu poderia pensar em generalizar as correntes também, em algum sentido, ou seja, talvez chamá-las de fontes, né? Que seriam J, vou botar o índice em cima, JMI, já que eu vou apagar esses caras aqui, J Mi é igual a um J0, J1 ou Jx, como queira, JY, JZ. Okay. Aí o X seria igual a 1, o Y igual a 2, o Z igual a 3. Então, eu teria um outro objeto que seria um vetor de quatro componentes, onde J0 seria a carga. E as outras três componentes são as componentes do vetor corrente, densidade de corrente, na verdade, que eu estou lidando, né? Então tem a densidade de carga, a densidade de corrente ligadas nesse objeto aqui, né? Nesse quadrivetor. Então quando eu abro, então eu poderia imaginar um tipo de produto escalar, ou seja, eu consegui estabelecer dois tipos de quadrivetores, vetores de quatro componentes, né? Eu encontrei ali uma forma de escrever. Eu não estou formalizando matemática, mas eu achei um que é DMI, que é derivada na direção do tempo, derivada na direção x, derivada na direção y, derivada na direção z. Esse é um quadrivetor. E eu tenho outro que é JMI, que é corrente, carga e vetor J. Ok, esse aqui seria o vetor Nabra, né?
Então, se eu fizer J, um produto escalar, se eu definir um produto escalar dessa forma, D0, J0, ou DT, JT, DX, JX, mais DY, JY, mais DZ, JZ. De forma bem intuitiva, eu estou tendo aqui, eu tinha dito que o JT era a densidade de carga. Então eu tenho DT ρ mais, e esse cara aqui é o divergente, Labra escalar J. Então, as fontes do eletromagnetismo, elas têm uma relação de conservação, e eu sempre digo que físicos gostam de relações de conservação, físicos procuram por coisas que se conservam, por grandezas que se mantêm constantes. Então eu tenho uma relação de conservação aqui entre fontes do eletromagnetismo, ou seja, cargas e correntes, em cima de uma coisa que eu chamaria de um quadriproduto escalar, se eu considero que essas grandezas, o operador derivada e o operador corrente e a corrente, são grandezas que, com quadro componentes, eu consigo estabelecer e escrever de uma forma mais simples. Isso é muito importante em física, escrever coisas de uma forma simples. Às vezes, quando a gente consegue escrever de uma forma simples, tem alguma física escondida por ali. Então, tem dmi, jmi é zero. Isso é bem mais simples do que escrever a equação da continuidade como eu escrevi aqui embaixo. Pois bem, então eu tenho... E aí eu posso antecipar que essas grandezas mi e j, dmi e jmi são tensores de primeira ordem. Então, eu estou fazendo aqui uma introdução muito intuitiva. Não é a intuição matematicamente mais rigorosa. Então, vamos voltar aqui para os campos E e B. Eu tinha que eu estava escrevendo o campo E assim, e o campo B assim. Pelas regras do produto vetorial, eu vou atacar primeiro o campo B. Pelas regras do produto vetorial, até que vou trocar a cor. Vou botar um vermelho aqui para chamar a atenção. Não é isso. Quero um vermelho. Ah, o vermelho está na outra ponta. Um vermelho, bem gritante. Aqui. Tá. Agora achei. Então tá. Então eu vou escrever o campo B, mas tem um outro jeito de escrever esse objeto, que é usando uma notação tensorial. Isso aqui é um símbolo, não é um delta de colônia que eu... esqueci o maldito nome, o maldito símbolo. Levitivida. E eu posso escrever que eu vou ter uma componente dk do campo atuando em DI a K. Isso é usual. E por que eu faço essa notação de em cima e embaixo? Isso é a notação, chama-se notação de Einstein. Porque o que acontece? Primeiro eu quero falar aqui do Levitivida. Esse objeto, ele pode assumir o I, J e o K correm de 1 a 3. I,
JK, eles podem assumir valores 1, 2 e 3. Qualquer um deles pode ser 1, qualquer um deles pode ser 2, qualquer um deles pode ser 3. Então, o IJK, se eu tiver... Ele tem a propriedade de que, assim, se eu troco 2 aqui, é IKJ. Fica menos 1 e fica menos 1. Muda o sinal. Ele é um objeto unitário, mas se eu faço uma permutação de índices, eu mudo o sinal. Então, uma permutação não cíclica. Por exemplo, eu faço EIJK. EJKI. Ou seja, dei o I estava aqui, o J estava aqui, o K estava aqui. Aí eu dei um passo com o J para a posição do I, o K para a posição do J e o I para a posição do K. Ou ainda mais um passo. K, I, J. Se eu der mais um passo, eu volto para IJK. Esses caras têm um valor de 1. Se eu faço uma permutação não cíclica, qualquer permutação que seja I, eu estava no IJK. Se eu faço IKJ, por exemplo, trocando aqui o J e o K, ou ainda J e K, trocando o I e o J, ou o I e o K, né? Mantendo o J, K, I, que aí, quanto é que o I, ó, percebam que aqui essas permutações têm um valor de menos 1. Se eu repetir valores para J e K, deixa eu apagar aqui. Se eu repetir valores para J e K, I e J. Então, o I e o J, que podem assumir valores 1 a 3, eles vão correr juntos. Então, esse objeto é 0. Esse símbolo de Levi-Tiveda, ele tem por função representar grandezas antissimétricas. Né? Ou seja, é por isso que quando eu faço essas permutações aqui, muda o sinal. Eu estou representando grandezas que têm propriedade de antissimetria. Assim, eu posso... ou seja, eu sei que eu tenho... Então, vamos aplicar isso ao campo eletromagnético. O campo eletromagnético, que ele tem 3 componentes. Ou seja, eu estou tentando dar um exemplo bem concreto, assim, de como é que se lida com isso, sem prejuízo do que eu vou fazer. Aqui é J. Do que eu vou fazer na live. Então, cadê? Isso aqui. A, J. Então, já que eu sei tudo isso, vou apagar o resto aqui. Tem pouco quadro. Então, vamos brincar com esse símbolo. Então, vamos escrever. Vamos supor que o K é 1. B1. Então, o Exol, ele vai ser 1, I e J. O I e o J só podem assumir valores 1 e 2, porque senão o Exol, esse símbolo vai dar 0. Então eu tenho 2 hipóteses. Não é 1 e 2, é 2 e 3. Porque eu já falei que o K é 1, então o I e J só podem ser 2 e 3. Então eu posso fazer
1, 2, 3, D1, D2, que é a soma de Einstein, 2 vai contrair com 2, e A2, que vai contrair com 2. E aí eu vou fazer uma soma em que eu vou ter Exxon 1, mas eu vou permudar esses links daqui. 3, 2, D, 3, A2. Contudo, quando eu permuto esses dois índices, o sinal muda. Então eu vou ter, ou seja, é 1, 2, 3, é 1. Então é D2, A3. Aqui é 3. E aqui é menos 1. Então vai ser menos D3, A2. Logo, eu vou escrever que o meu B1 é igual a D2A3 menos D3A2. Então está começando a aparecer um pouquinho de tensores aqui. Como é que a gente lida e constrói grandezas tensoriais. Ih, eu apaguei demais. Eu vou construir mais uma coisinha aqui. Vamos lá. Se eu tinha feito BK igual a Exxon e KIJ, DIAJ. Então, B, vamos fazer o K igual a 2. B2, Exxon 2. Então, I e J só podem ser 1 e 3. Então, eu vou começar então com 1 e 3, D1, A3, mais Exxon 2, 3, 1. Vou permudar os dois. D2, não, D3, A1. Tem que apagar isso aqui. D3, D3, A1. Ou seja, esses caras estão saturando e esses caras estão saturando. Bem, eu sei que Exxon 1, 2, 3 é 1. Exxon 2, 3, 1 é 1. Então esse cara aqui é 1. E esse outro vai obrigatoriamente ser menos 1 porque ele é uma permutação anticíclica. Então meu B2 vai ser D3A1 menos D1A3. Beleza, então eu vou apagar isso aqui. B2 é D3A1 menos D1A3. Tudo bem. E vocês notam que, assim, esses caras aqui, o I e o J, eles estão saturando com esses caras aqui que estão embaixo. Né? Então, isso é a notação de soma, né? Eles vão assumir valores 1 e vão ser somados. E o que não está contraindo é que sobra para o outro lado. Então, a gente tem como se fosse na equação um balanço de índices, né? Ou seja, os índices que estão contraindo, eles não se repetem do outro lado. Então, vou fazer agora o B3. B3 é 3 I J D I A J. Então, o I e o J, eu fiz B1, B2, né? Agora eu vou fazer o B3. B3, então, vamos fazer E1, 2, D1, A2.
3, 1, 2. Eu já percebi logo que o 3, 1, 2 é menos 1, porque ó, exo 1, 2, 3 é 1. Exo 2, 3, 1 é 1. Exo 3, 1, 2 é 1. Então esse cara aqui vai ser menos 1. Mais Epson, daí vai trocar 3, 1, 2, 3, 2, 1. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Assim eu posso reescrever esse negócio nesse formato aqui, ó. B3 é igual a D2 a 1 menos D1 a 2. Então, vocês percebam, isso aqui é uma forma de escrever o rotacional. Pois bem, então tem uma forma aqui muito bonita de escrever o rotacional. Eu poderia chamar o 1 de x, o 2 de y e o 3 de z, e aí eu teria as componentes associadas aqui. Eu poderia, então, reescrever bx dy a 2 menos dy a z menos dz a y, by é dz a x menos dx a z, e bz é dy a x menos dx a... E aqui botei 3 vezes a 2, tá? Y. Então, tá bom. Então, eu vou reescrever tudo isso aqui para ficar bonitinho. Vou reescrever bx é dy a z menos dz a y, by dz a x menos dx a z, e bz é dy a x menos dx a y. Então, tá o que está aqui, estão as componentes do campo eletromagnético, né? Então, né, eu poderia escrever ainda que... Então, tem alguma coisa aqui. Mas como é que eu vou... Então, eu estou escrevendo aqui as componentes, mas eu estava lidando com BK, Exxon e J. K, D, J, A, K, BI, né? BI. Você percebe que eu mudei o índice, né? Ou seja, agora eu botei o I que está saturando com o outro lado, aí o J e o K estão saturando aqui, mas isso não faz diferença nenhuma. Então, tudo bem. Mexi com isso tudo aqui. Como é que eu vou botar... Então, mas eu quero fazer uma representação, porque eu tinha, quando eu fiz a outra representação, eu tinha achado uma representação em que eu unificava as fontes do campo elétrico com as fontes do campo magnético. As fontes do campo, o campo elétrico tem fonte fora, que quando você escreve lá as equações, né, ρ sobre ε0, o campo elétrico ele tem essas fontes aqui. Ou seja, o campo magnético é fonte de campo elétrico também. E o campo magnético, ele tem a corrente como sua fonte,
mas ele também tem o campo elétrico como fonte. São os campos, então estou falando de fonte no sentido estrito mesmo, sem que o outro campo seja fonte, sem efeitos de indução, né? Digamos assim, efeitos de fonte pura. Então, eu tenho uma representação para o campo elétrico, e como é que eu faria agora uma representação para o campo, quer dizer, para o campo magnético, eu falei campo elétrico, para o campo magnético, mas como é que ficaria meu campo elétrico? Meu campo elétrico, olha só, eu tenho no campo elétrico um negócio interessante. Primeiro que ele está, o vetor, o potencial vetor, ele tem componentes AX, AY e a, vou botar em cima, não embaixo, AY, por conta da notação que eu estou usando do outro lado, vou botar em cima. Vetor A, potencial vetor, então tem componentes AX, AY e AZ. Olha que interessante. Tem essas componentes daqui. Mas ele, para construir o campo elétrico, é a variação temporal dele. Ele não é nenhuma derivada espacial, é uma derivada temporal que vai atuar nesses três caras. Mas eu já tinha visto que a derivada temporal, quando eu fiz o operador de Mi, a derivada temporal aparecia com um valor de Mi igual a zero, que é diferente de todos que não, ou seja, que não é 1, 2 e 3 quando eu tenho índices latinos, né, IJK. Então, quando eu tenho zero, é uma componente temporal. Isso está me dando uma ideia. Porque aí, então será que eu poderia fazer um negócio parecido com o que eu fiz, né, com o operador derivada e com o operador J, Mi, que tinha uma componente, o escalar como uma componente temporal, na componente temporal, né, JT, e o vetor, ou seja, aqui estaria JI, JJ e JZ, nesse cara aqui. Então, eu poderia também pegar o potencial vetor e escrever de uma forma interessante. Escrever um objeto A, Mi, onde o Mi corre de 0, 1, 2, 3, né? E aí eu teria o φ como componente temporal, olha o φ aqui. E aí perceba que o φ está contraindo com as componentes espaciais, né? Então eu tenho o φ é componente temporal, potencial escalar é componente temporal do meu potencial vetor. O I corre de 1 a 3, né? E a parte espacial, a parte do vetor, está contraindo com a componente espacial. Então eu tenho aqui que o meu campo ele poderia ser escrito como alguma coisa do tipo de Mi A, que aí A, Mi, que aí é menos e menos, né? Então, mais de Mi A, Mi, ou seja, quando aqui fosse zero, esse cara tem que ser um cara espacial, não poderia ser zero. E quando esse aqui fosse zero, o outro teria que ser um dos caras espaciais também.
Então, eu tenho sempre que fixar que eu vou ter uma componente no campo elétrico, uma componente espacial. Então, eu tenho, para construir essa parte do campo elétrico, eu vou ter um setor, sempre um cara que é uma componente espacial com uma componente temporal. E aí as componentes espaciais e temporais estão trocadas. Tem também aqui. Então, se eu quiser escrever isso, eu poderia escrever de uma forma, já que eu concebi que o meu campo AMI é φ e A, ou seja, A temporal é φ e os AI igual I 1, 2 e 3 são as componentes do vetor. Então, será que eu não poderia fazer um objeto que fosse ao mesmo tempo campo magnético e elétrico? E ao mesmo tempo que eu escrevesse esse objeto, ele me representaria as três formas de campo. Eu poderia pensar, então, que as componentes do campo I teriam que ser DI a 0, aqui tem campo E também, né? Menos D0 a I. Então eu poderia eventualmente escrever alguma coisa que fosse DMI a Mi menos DMI a Mi. Porque o meu campo B já está dando um negócio assim. Se Mi e Mi forem restritos a DI a J menos DJ a I, já vai me dar as componentes, essas componentes aqui. Agora, eu estou incorporando também as componentes ou seja, quando eu uso aqui o Mi e o Ni, quando eu faço Mi, Ni, Mi, Mi, Mi e Ni podem correr até 0. Mi e Ni ocupam 0, 1, 2 e 3. Então eu posso ter D0 a 1 menos D1 a 0, como eu tinha comentado aqui. Então eu vou escrever isso uma forma matricial, como uma matriz, usando tudo isso que eu defini até agora. Então eu vou fazer assim: F, Mi, Mi. Vamos componentes a componentes. F0, 0. DMI, D0 a 0, menos D0 a 0 é 0. F0, 1. Quer dizer, esses caras, Mi e Mi, eles podem correr de 0, 1, 2 e 3, né? Então, F0, 1. D0 a 1 menos D1 a 0 são campo elétrico na direção X. F02 D0 a 2 menos D2 a 0. Isso é um campo elétrico na direção Y. F03 D0 a 3 menos D3 a 0. Isso é um campo Z. O interessante é que se eu inverter, né, é fácil ver se eu inverter F10, F20 e F30, eu tenho uma antissimetria.
assim como eu tinha para os campos B. Então você está satisfazendo. E eu poderia fazer isso também pensando nos campos, no campo magnético. Então vamos pensar na parte magnética. F, o 0, 0 eu não posso, né? Então vamos ver F1, D1 A1 menos D1 A1 é 0. F12, D1 A2 menos E2 A1, que isso aqui era um campo BX. Se eu fizer F21, a antissimetria está garantida, é fácil ver isso. F13, D1 A3 menos D3 A1. Isso é um campo BY. Também a antissimetria também existe aqui. F13. Aí vamos para F2. F21 já foi. F22 é 0. F23 não tinha campo Z, então aparece o BZ. No fim do dia, eu vou encontrar esse objeto. Seguindo essas contas, passo a passo, no fim do dia, eu vou encontrar esse objeto aqui. F mini 0 é X, é Y, é Z, menos é X, 0, BX, BY, menos é Y, menos BX, 0, BZ, menos é Z, menos BY, menos BZ, 0. Isso tudo seguindo essa notação aqui. F mini é dmi a mi menos dmi a mi. Então, esse é o famoso, a forma de escrever os campos como os campos elétricos e magnéticos como um tensor de segunda ordem. No cálculo tensorial, isso aqui é chamado de um tensor de segunda ordem. Pois bem, vamos trabalhar mais um pouquinho. Porque, eu cheguei nos campos, mas e as equações do Maxwell? Cadê? Bem, eu já tinha definido que o meu operador derivada dmi. Então, eu vou poder operar com o meu dmi f mini. E aí é interessante que aqui também pela notação de Einstein, eu vou ter D0 F0 ni mais D1 F1 ni mais D2 F2 ni mais D3 F3 ni, e o ni também corre 1, 2, 3. Então dá para... Então, isso aqui também está operando como alguma coisa que seria um divergente, só que é um divergente em cima de um objeto de ordem 2. Esse cara aqui, ou seja, o divergente ele diminui a ordem, né, do objeto quando você vê, quando atua como um dmi a ni menos dmi a menos dmi a mi, ele aumenta. E isso aqui seria um rotacional. Então, já começa a ter uma ideia do que a gente está lidando quando a gente faz as componentes. Né? E aí é interessante, porque dt, esse cara aqui, dt f0, aí o ni, se for 0, vai ser 0, 0 é 0, isso a gente viu. dt f01, esse cara é dt
DTF02 é X, né? É DT é Y. E DT é Z. Opa! Tá com carinha de uma. Aí quando a gente olha essa equação aqui, B0J mais Mi0 Y0 DT é. Olha só que interessante. Então tem alguma coisa funcionando aqui. Porque esse termo está começando a aparecer. Vamos ver o outro termo? Vamos abrir o outro termo? Um a um. Vou mudar de cor, estou levando muito tempo nessa cor. Então, D1 F1i vai ser DX FX0, campo magnético, elétrico, né? Ou seja, uma derivada DX FX1 mais DX FX2 mais DX FX3. Então tá. Esse setor aqui é um DX na direção X, a gente já viu. Esse setor aqui, DX FX1, ou seja, é um F11, então esse cara é zero. Mais DX FXY, ou seja, F1 e 2, esse cara é uma ZX BZ. E aí vem o outro. Mais DX FXZ. Então é um BY. Então é um XZ, XY, isso aqui é... Então eu tenho aqui DX é X mais DXBZ mais DXBY, que é FX e Z. Isso aqui está me lembrando um rotacional. O problema é que está faltando eu justificar o sinal. Porque, né, F1 e 2 é igual a menos a F21. F13 é igual a menos F31. Então, XY1, 2, ok. E aqui vai ser 1, 3. Aí vamos ver lá quem que era, né? F11, F12, F13. F21, F22, F23, F31, F32, F33. Então, se o lado direito é um campo, eu estou achando alguma coisa aqui. Isso aqui está com uma cara de corrente rotacional do campo B, uma corrente que seria na direção Z. Então, né, eu teria então, ou seja, isso aqui seria a parte do campo magnético, elétrico, e esse aqui seria alguma coisa ali. Tem um erro de sinal aqui. F2i, F3i. Tem algum sinal aqui que está indo errado. F1, 2.
Eu acho que está aqui, ó, F12, F12, teria que ter um sinal, então aqui, precisa ter um sinal negativo. Então, eu vou ter que alguma coisa que vai ser mais ou menos assim, dmi f mini é igual a mi0 j mi. Então, vocês veem que esse índice e esse saturam, sobra esse que aparece do outro lado. Assim, fazendo isso, refaçam, estudem, abram essa conta no detalhe, como eu fiz. Bem, já tem mais uma hora dessa discussão. Eu vou parar, eu acho que eu dei um pouco o caminho das pedras. Não sei muito bem, não sei se ficou muito claro, e espero os comentários, né? Mas eu indiquei mais ou menos por onde que se vai para construir a notação covariante do eletromagnetismo. E mostrei uma das equações de Maxwell. São duas. Tem uma outra equação que eu não mostrei, que eu vou deixar se alguém me perguntar em algum momento. É isso. Sejam sempre bem-vindos ao Gélidos Domínios de Éter Tenebris.